Agora sim, nós vamos falar sobre segurança. E eu separei alguns pontos do nosso corpo para ensinar para vocês a manter seguro, porque se vocês mantiverem seguro esses pontos do corpo de vocês, dentro de casa vocês estarão protegidas de lesões, tá? Por que a gente precisa de ter segurança? Quem nunca escutou uma história de alguém que foi fazer uma atividade física e se machucou? Eu, como professora, como personal trainer, eu recebia alunos machucados na musculação que vinham de outros esportes, que vinham do futebol, das lutas, das corridas, pessoas que se lesionavam fazendo atividade física. Essas lesões, elas acontecem por alguns motivos e às vezes não tem a ver com falta de segurança. Tem a ver com excesso de esforço, tem a ver com fatalidades. Às vezes você está correndo na rua, pisa num buraco, não tem como você prever isso, mesmo que você esteja seguro, com um bom tênis, com uma boa musculatura, não tem como prever o buraco, né? Mas muitas lesões poderiam ser prevenidas se as pessoas soubessem ter segurança naquele exercício que estão fazendo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para algo que eu percebi na prática. E eu não tenho conhecimento de estudos sobre isso, mas na minha prática como professora eu percebi que a maioria das lesões simples de pessoas que realmente se esforçaram de uma forma inadequada, ela aconteceu pela repetição. A repetição de um exercício mal feito. A repetição de um exercício com uma má postura. Isso é uma observação da minha prática. E eu sei que tem outras educadoras físicas aqui no grupo, pessoas que têm prática com atividade física podem às vezes confirmar ou não isso, mas na minha prática eu já observei. A repetição no exercício mal feito é que traz as lesões. E é por isso que eu, Eloá, dentro de qualquer programa que eu tenha feito nesses últimos anos ou que eu aplique, eu evito trazer repetições. Eu evito focar em repetições. Eu pedi para vocês fazerem exercícios em 1 minuto, 30 segundos, porque dentro de um tempo você consegue focar na execução do movimento. Em 1 minuto você pode fazer 3 repetições, não tem problema. Você vai estar concentrada ali em fazer as repetições e não em fazer a execução do movimento e não preocupada em quantas repetições. Se eu coloco para vocês um objetivo de número de repetições, aí eu quero que vocês façam 20 agachamentos. Vocês vão ficar com o número 20 na cabeça, vocês vão querer terminar esse número 20 e a execução não vai ser bem feita. Então, eu quero que vocês observem isso. Evitem fazer em casa exercícios de repetição. Eu acredito que esses são os maiores causadores das lesões simples, lesões que poderiam ser evitadas, tá? Preocupem-se com a execução, não preocupem-se com o número de repetição, preocupem-se com o tempo, né? Se coloquem um tempo para fazer, eu vou fazer em 30 segundos, em 1 minuto, o que fizer ali tá ótimo, excelente, tá bom? Nós vamos começar pela articulação dos pés. Eu quero mostrar para vocês os meus pezinhos e com a imagem dos meus pezinhos eu vou dar orientação para vocês, tá bom? Aqui os meus pezinhos. Eu não tenho nenhum desvio grave de pisada. Eu não tenho uma pisada que a gente chama de pisada pronada, que é a pessoa que pisa para dentro. Também não tenho aquele desvio que a gente chama de pisada supinada, que a pessoa tem a pisadinha para fora. Eu não tenho pé plano, eu tenho a minha voltinha do pé aqui feita, né, bonitinha. Então eu não tenho nenhum desvio postural grave nos meus pés. Eu quero que vocês observem isso nos pés de vocês. Você tem aquela pisadinha que a pessoa pisa para dentro? Ou você pisa para fora? Você não sabe observar isso? Você pode observar isso pisando com o pé molhado num chão seco. Você vai ver a marquinha lá do seu pé. Como é que tá? Você pode também observar olhando para o seu pé no espelho, tá? E qual que é a segurança que a gente precisa ter com os pés? Todo o nosso corpo, nós vamos trabalhar com alinhamento. Os pés, eles precisam estar alinhados. Se eles estiverem apontados para fora, eles precisam estar alinhados para fora. Para frente, alinhados para frente. Agora, nunca para dentro. A gente não faz exercício com o pé para dentro, tá bom, gente?
A gente pode fazer esse movimento para mobilidade dos pés. Sim, podemos, tá? É bom trabalhar a mobilidade dos pés, mas não devemos fazer agachamento assim, tá bom? E em situações específicas vamos trabalhar para a musculatura aqui, ó, na tíbia, alguns movimentos, mas normalmente os pés ficam alinhados para frente ou para fora. Os nossos pés, eles têm essa curvinha aqui. E ela precisa estar com a musculatura muito forte e ativa para sustentar o nosso corpo. O nosso pé é a sustentação do nosso corpo, tá? Então é muito importante que vocês façam exercícios descalço, porque os pés precisam dessa mobilidade, ó. Dedos para cima e para baixo, ó. Você consegue fazer isso? Para cima e para baixo. Você precisa de mobilidade dos dedos para trás também. Você precisa ter todos esses movimentos. Então é muito importante que você faça exercícios descalço, tá? E para que os seus pés estejam seguros, eles precisam estar alinhados. Então, observe isso. Se você tem um pezinho que pisa para dentro ou para fora, importante você fazer atividades com o pé descalço, para que a musculatura dos seus pés se desenvolva. Eu tenho essa consciência dos pés, gente, e eu percebo que não é todo profissional que tem isso e nem todas as pessoas pensam nisso. Porque eu venho da dança, né? O meu esporte de origem, minha atividade física de origem é a dança. E na dança, como a gente precisa cuidar dos pés, porque senão a gente não consegue ter uma longevidade aí nessa atividade, né? Eu aprendi a cuidar dos pés muito cedo, desde muito criancinha. E eu vou trazer um treino para vocês de cada parte do corpo específica, tá? Esse treino vai ser aberto no Instagram para todas as pessoas e depois vocês observem. Mas é importante cuidar dos pés. É importante você estar com as unhas bem aparadas, principalmente para fazer atividade física com tênis. É importante você cuidar de infecções de unha encravada, de micoses no dedo. É importante você massagear os seus pés para liberar. A musculatura do pé travada, ela pode estar inclusive causando outros desvios posturais em você, que podem chegar até no pescoço. Um pé travado, um pé mal cuidado, um pé flácido, né? Um pé sem força muscular, ele pode estar desencadeando desvios posturais que podem chegar até no pescoço. Então é muito importante a gente cuidar dos nossos pés, fazer massagem, fazer atividade física com os pés, caminhar descalço, fazer atividades com o pé descalço no chão, para que a musculatura se desenvolva e fortaleça, tá? Então, depois dos pés, eu quero falar dos joelhos. Os nossos joelhos, para estarem seguros, eles também têm alinhamento. Todo o nosso corpo precisa estar alinhado, tá? Eu vou mostrar para vocês o alinhamento do corpo aqui saudável e eu vou até mostrar de uma vez. Deixa eu ver se o Theo deixou aqui para mim. É um boneco. Eu vou usar um boneco, porque ele tá muito mais alinhado do que eu, tá? Olha só, esse boneco do Batman. Eu quero que vocês observem o alinhamento do corpo, tá? Olha aqui. Olha o ombro do boneco alinhado com as orelhas. É fácil. Fique de lado, numa posição confortável, sem fazer pose. Peça alguém para tirar uma foto sua. E veja se você tem o ombro alinhado com as orelhas. Veja se você tem os ombros alinhados aqui, ó, retinhos, um na mesma altura que o outro. Quadril na mesma altura. Gente, nós somos todas desalinhadas. Isso é normal, tá? O nosso corpo, ele tem mobilidade. Mas esse desalinhamento fora de um ângulo de segurança, e você repetindo exercícios ali naquela articulação sem alinhamento, é que vai causar o problema. Então, aqui nós temos alinhamento do corpo, todo o nosso corpo precisa estar alinhado. Então, pés alinhados, joelhos alinhados, a primeira coisa da segurança é o alinhamento. Então, para você manter a segurança dos seus joelhos, eles têm que estar alinhados, eles têm que estar fortes. Também vai ter um treino de joelho, só para joelho, vou fazer também no Instagram. Mas pensem nisso, alinhamento, fortalecimento e lubrificação. Todas as articulações do joelho principalmente. Esse joelho que crepida, que faz barulho, esse joelho desalinhado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de um joelho desalinhado. Olha só. Deixa eu virar aqui a câmera.
olha, os meus joelhos, se eu deixar, eles viram pra dentro assim, ó. Mas como eu já fiz muita dança, musculação, focada em joelho, eu consigo ter os meus joelhos alinhados hoje, eles estão na frente, tá vendo? Olha aqui os meus joelhos. Mas existe o desalinhamento do joelho pra dentro, do joelho pra fora. Existe a hiperextensão da perna, quando o joelho vai lá pra trás. Alguma de vocês ou já deve ter visto, quando a pessoa estica a perna e o joelho vai lá pra trás, faz aquele arco. Então, são várias as questões do desalinhamento dos joelhos. Primeira coisa, alinhamento, fortalecimento dos joelhos. Você precisa observar. E aqui nesse ponto, já começando falando do joelho, eu quero pedir para, se você não fez isso, nunca fez, ou se não fez recentemente, coloque um biquíni ou um short, né, um top e vá para frente do espelho observar o seu corpo. Mas eu não quero que você fique observando só as gordurinhas localizadas, a barriguinha, o bumbum, a celulite. Eu quero que você observe o alinhamento do seu corpo. Eu quero que você observe se o seu corpo, quanto diferente do seu corpo está, de estar alinhado. Ombros, quadril, joelhos, pés. Quão longe ele está de ficar alinhado. Sabe? Eu tenho um desvio de ombro. Ele é muito para dentro assim, para frente, rodado. Então eu tenho que cuidar das minhas costas, eu tenho que cuidar do meu pescoço, né? Se eu virar de lado para vocês, ó, vocês vão ver que o meu ombro... aqui não tá bom, o ângulo da câmera não tá bom. Mas meu ombro não é alinhado com as orelhas. Então a gente precisa cuidar disso. Alinhamento, fortalecimento e lubrificação. Como que lubrifica o joelho, Eloá? Tomando água, fazendo massagem com óleo vegetal e fazendo atividade. Mobilidade lubrifica o joelho, sem excesso. Né, fazendo exercícios com o joelho, lubrifica o joelho. E agora, a gente vai falar sobre a pelve. Para falar sobre a pelve, eu vou precisar de um acessório. O que é a nossa pelve? A nossa pelve é a musculatura aqui que envolve glúteo, envolve a musculatura abdominal, períneo. É a musculatura que sustenta órgãos como útero, bexiga, né, nós, mulheres, intestino. Então, essa musculatura, ela precisa de um cuidado especial na prática de atividade física. As disfunções dessa musculatura são muito desagradáveis. Incontinência urinária, incontinência fecal, queda de útero. Então, toda essa musculatura aqui precisa ter um cuidado na hora de fazer atividade física. Se você faz atividade física e faz atividade de força, de peso, que a gente precisa, a mulher precisa treinar força, né? E você não tem consciência da musculatura da pelve, não tem fortalecimento, olha o que acontece. Imagina que aqui é a sua pelve, ó. É a sua musculatura que está sustentando aqui em cima. Sua bexiga, seu útero, seu intestino. E aí você faz um agachamento, por exemplo, fazendo muita força, sem consciência dessa musculatura e sem fortalecimento. Olha o que você faz com a sua musculatura da pelve, ó. Olha a força, empurrando para baixo, empurrando para baixo. Toda vez que você empurra para baixo, a musculatura cede, ó. Viu? Ela cede. Olha a força. E aí aqui eu tenho abdômen fraco, tenho força sem consciência e tô lá fazendo agachamento. 1, 2, 3 e só empurrando meus órgãos para baixo. Aí daqui a pouco eu tô com as disfunções, incontinência urinária, incontinência fecal, queda de útero. E como que a gente faz para se proteger disso? Nós temos que caminhar o caminho anterior, fazer o fortalecimento, se necessário procurar uma fisioterapia pélvica, mas principalmente em casa. Não fazer exercícios com carga. Em casa eu não aconselho fazer agachamento com carga. Sabe, assim, eu faço com meus filhos nas costas, mas eu já fiz fisioterapia pélvica, então eu tenho consciência, eu tenho força. Para você proteger o seu assoalho pélvico, você tem que aprender sobre esse assoalho pélvico, você tem que aprender a contrair essa musculatura da forma correta. Vou trazer uma fisioterapeuta para ensinar isso pra gente na prática, como que é, mas eu já quero colocar essa sementinha na cabeça de vocês. Não façam forçando o
os seus órgãos para baixo, fazendo agachamento e forçando para baixo. Isso prejudica o seu assoalho pélvico. A nossa famosa coluna. Quem não tem medo de machucar a coluna, né? Gente, para proteger a coluna é muito simples. Não faça movimentos que estufem a sua barriga para frente, que você carregue peso em casa sem saber como está carregando. E tenha sempre consciência de que a sua coluna, ela precisa estar alinhada. Mas o principal, que eu acho assim, chave para não machucar a coluna, não empurra a barriga para frente. Todo exercício que você empurra a barriga para frente e faz força, você está deixando sua coluna totalmente desalinhada numa força desequilibrada. Proteja sua coluna, fortaleça seu abdômen, fortaleça seu peito, suas costas. Lembra que eu falei do esqueleto? Ele é sustentado pelo músculo. Então, o músculo forte, ele protege a coluna. Como proteger a coluna? Ficando forte, ficando com o abdômen forte. Abdômen protuso, abdômen com excesso de gordura, que puxa para frente, está puxando a sua coluna para frente. Né? E a coluna também, o pescoço também faz parte da coluna. Então, se eu protejo meu pescoço, eu protejo a minha coluna. Como eu protejo meu pescoço? Alinhamento, né? Pescoço caído para frente, pescoço torto para o lado. Preciso alinhar o meu pescoço, pensar nisso. E mobilidade, eu preciso de exercícios de mobilidade de pescoço. Todos esses exercícios eu vou trazer o treino para vocês, tá? Específicos. Mas já vão pensando nisso. Pensando nessa mobilidade, alinhamento, flexibilidade de cada parte do seu corpo, para você evitar a lesão e não se machucar, tá? Então, protegendo o pescoço, eu protejo a minha coluna. Vamos pensar em segurança da coluna? Vamos pensar em alinhamento e trazer o abdômen para você. Quero ver se dá para vocês perceberem isso. Aqui, ó. Eu tô aqui com uma calça mais comportada, mas olha só. Eu tô com a coluna desprotegida, ó. Meu abdômen para frente, eu tô desalinhada, estufando. Eu quero proteger a minha coluna. Eu trago meu abdômen, eu alinho a minha coluna. Olha como que já mudou o quadril e a coluna. Ó, desprotegida. Fácil de machucar. Fazer agachamento com a barriga lá na frente. Vejo muitas mulheres fazendo isso na academia. Forçando a pelve, forçando a coluna. Não. Ó, ao alinhamento, ó. Traz a coluna, alinha abdômen, alinha quadril. Estufar bumbum para trás. Prejudica a coluna. Traz o bumbum, alinha quadril, alinha abdômen, alinha pescoço. E aí eu tô protegendo a coluna. Basicamente, tá? Bem básico para você se assegurar em casa. É isso com a coluna. E agora, vou terminar esse vídeo e vou colocar para vocês um treino de flexibilidade. Eu quero que vocês façam para vocês me dizerem como foi. Foi possível? Foi impossível? Eu vou esperar o feedback de vocês, tá bom?